Na última aula, na aula de ciências, nós falamos um pouquinho sobre a reprodução dos vegetais, não foi? Nós falamos que as plantas, né, os vegetais, eles possuem duas formas básicas de reprodução, né? A gente falou que é a reprodução sexuada e a reprodução sexuada. Quando a gente fala de reprodução sexuada, é aquela que as unidades reprodutivas da planta, elas vêm da parte desse organismo, da parte dessa planta, e elas originam diretamente de outro organismo, tá? Então, vai precisar de outro organismo para pegar e se reproduzir, né? Já a reprodução sexuada, ou também chamada de reprodução gâmica, ela vem da união de duas unidades reprodutivas unicelulares, que no caso são chamados de gametas, né? O gameta feminino e o gameta masculino, né? Que no caso vão ser produzidos pelo gineceu e pelo androceu, né? Lembra? Vai ter o óvulo na planta e vai ter o grão de pólen, né? Que vai ser a parte masculina, produzida lá no androceu. Nós temos tipos diferentes de flores e funções diferentes, e a flor ela tem uma função específica, né? Quando a gente falar da flor, a gente vai falar que ela é uma estrutura que ela é responsável por reproduzir as plantas, né? No caso, a gente fala que elas são chamadas de um tipo chamado de plantas agiospermas, né? A função primordial, o que quer dizer primordial? Mais importante, né, das flores é que elas são responsáveis pela produção de semente para a formação de novas espécies, né, de novas plantas, que vai garantir com que essas plantas sobrevivam e continuem se propagando, né, se reproduzindo. Elas são basicamente formadas, né, essas flores, elas são basicamente formadas por folhas, que a gente fala que são folhas modificadas, que apresentam uma coloração, né, cores bem fortes, atrativas, né, e formatos diferenciados para atrair seus polinizadores, né, que vão ajudar nessa reprodução das plantas, ok? As flores, elas apresentam também diferentes classificações que podem ser quanto ao sexo ou de acordo com a quantidade de números de flores que elas produzem, tá? Quando a gente classifica as flores de acordo com o sexo, a gente vai falar que as flores elas podem ser hermafroditas, que também são chamadas de monóicas, que são as flores que apresentam órgãos reprodutores masculino e feminino, né? Na mesma flor vai ter os dois órgãos, tá? Vai ter tanto a estrutura do androceu como a estrutura do gineceu, né? Que são as estruturas feminina e masculina da planta. E tem aquelas plantas que são chamadas, de acordo com o sexo, são chamadas de dioicas, que são as que apresentam os órgãos reprodutores masculinos ou vão apresentar o feminino de forma separada, tá? Ou ela vai ter uma estrutura, vai ter só a estrutura feminina, ou ela vai ter só a estrutura masculina, né? Então, quanto a sexo, a gente tem as hermafroditas e as dioicas, ok? Vocês vão fazer, lembra que eu deixei para que vocês fizessem a leitura das páginas de número 45 até 48 do livro, e vocês vão fazer o registro desse texto complementar, tá? Desse texto lá no caderninho de vocês de português. De português não, né? Desculpa. No caderninho de ciências. Então, lá na plataforma, a tia disponibilizou esse texto para que vocês fizessem o registro no caderno de ciências, ok? Então, esse mesmo textinho aqui vai estar lá para vocês registrarem. Combinado? Então, vocês registraram, né, o texto que a tia acabou de fazer a leitura, já comentou com vocês novamente. Então, baseado nesse texto, baseado nas páginas que vocês fizeram a leitura, eu quero que vocês registrem essas atividades, ó. Tô deixando uma atividadezinha para vocês, ok? Onde essa atividade, tá? É para copiar e responder no caderno de ciências, ok? Na aula do dia 29/7, no caso de hoje, na aula de quarta-feira. Então, vocês vão responder, copiar e responder essas essas 6 questões, né?
Então, ó, primeiro a questão de número 1 tá pedindo para que você responda quem sou eu. Vocês vão lembrar das estruturas que tem na flor, né? E vocês vão responder essas perguntas para mim, né? Depois vocês vão falar para mim, ó, vão responder qual é o processo de transformação da semente de um novo vegetal, como é que é o nome desse processo. O processo de reprodução e o novo vegetal se desenvolve a partir de uma parte da planta adulta, né? Você vai responder para mim como é que é o nome desse processo também. Vocês vão responder o nome do processo que o grão de pólen ele é transportado de uma flor para outra, que a gente falou um pouquinho também na última aula. E vocês vão definir aqui para mim o que quer dizer fotossíntese, o que quer dizer clorofila. E na questão de número 6, vocês vão pegar e dizer para mim quais são os elementos, o que é necessário para que realize a fotossíntese, para que a planta realize a fotossíntese, tá? Então, para a aula de hoje, registro de tarefas, né? Cópias de tarefas no caderno e responder essas tarefas, ok? Então, façam com carinho, façam com cuidado, façam com bastante atenção, tá? E, igual às outras atividades, a tia vai pegar e vai corrigir com vocês depois, tá? Então, a tia vai fazer a correção dessas atividades propostas, tá? A tia vai disponibilizar, tá? Aí no grupo do WhatsApp, vou disponibilizar no grupo do WhatsApp a correção dessas tarefas que vocês vão fazer, tá? Só que a tia só vai disponibilizar a correção da tarefa no final do dia. Então, antes da tia disponibilizar, vocês já devem ter feito o registro e a correção da tarefa, ok? Então, beijinhos, meus amores. Boa tarefa de ciências para vocês. Um cheiro! Lembrando, viu, meus amores, que essa tarefa ela está disponibilizada lá na plataforma, lá nos anexos, tá? Todas as tarefas que a tia está pedindo para que vocês registrem e façam, elas vão estar lá no dia que eu posto, lá no dia da aula, né? Vai estar lá no finalzinho, depois dos vídeos, tem o linkzinho para que vocês possam abrir as atividades, ok? Boa atividade novamente, tá? Não se esqueça, todas as tarefas estão disponibilizadas junto com os anexos, ok? Beijos!